Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Eu quero que você pegue o livro, o lápis e a borracha. Na aula de hoje, nós teremos a acolhida. Vamos continuar lendo o livro Os Músicos de Bremen. Depois, eu vou explicar o conteúdo para vocês e vamos finalizar a aula resolvendo algumas questões do seu livro de matemática. Por isso, é importante que você esteja com seu material próximo de você. Vamos começar a nossa aula com a acolhida. Vamos lá? Turma, na acolhida de hoje, nós vamos continuar fazendo a leitura deste livro que tem por título Os Músicos de Bremen. Nós paramos a nossa leitura nessa página. Vimos que o burrinho e o cachorro encontrou um gato pelo caminho. Agora, nós vamos continuar a história para descobrir se eles vão fazer o convite para o gato. Vamos lá? O burro e o cachorro contaram que estava a caminho de Bremen, que iriam trabalhar como músico e que o bichano, mestre em serenatas, seria um ótimo parceiro. O gato adorou a ideia e os três companheiros seguiram viagem. Veja a turma, o gato acompanhou o cachorro e o burro. Quando o sol já se despedia, encontraram um galo cabisbaixo. Ao perguntarem sobre o que se passava, ele cacarejou. A proprietária da fazenda receberá convidados para o almoço e ordenou que o cozinheiro passasse a faca em mim. Escapei para não parar na panela. Veja a turma, o galo que o burro, o cachorro e o gato encontrou pelo caminho. O burro convidou-o para compor o grupo. Sua experiência como barítono será muito útil ao nosso quarteto. O galo apreciou a ideia e os músicos prosseguiram para a cidade de Bremen. Veja a turma, todos juntos, seguindo viagem para a cidade de Bremen. Como já estava anoitecendo, pararam na floresta para dormir. O galo, no alto de uma árvore, percebeu ao longe uma luzinha a piscar. Era o sinal de que havia uma casa ali por perto. Avisou os colegas que resolveram verificar. Observe o galo em cima de uma árvore e ele avistou luzes. Então avisou para os seus amigos e eles foram verificar. Pela janela, observaram uma mesa farta e 5 ladrões, que comiam e bebiam. Então, imaginaram um plano para afastarem aqueles homens dali. Com toda a força de seus pulmões, fariam um estrondoroso concerto. O alto volume da música quebraria o vidro. Assim, os músicos pulariam a janela e correriam até o centro da sala para expulsarem os malfeitores. Veja a turma, todos os animais olhando pela janela e observando que dentro da casa tinha ladrões aproveitando a mesa farta, cheia de comidas e bebidas. Turma, eu vou parar a nossa leitura nessa página. Para descobrir o que vai acontecer nessa história, você precisa assistir à próxima aula de matemática. Turma, agora chegou o momento em que eu escolho 2 palavras do texto para conversar com vocês. Eu escolhi as palavras janela e panela. Panela nós encontramos no texto quando o burro, o gato e o cachorro encontram um galo pelo caminho e ele percebe que ele está cabisbaixo. Eles perguntam o motivo e o galo explica. Ele fala que a proprietária, ou seja, a dona da fazenda que ele morava,
ia receber convidados e ela pediu ao cozinheiro para passar a faca no galo. Então, ele, com medo, fugiu para não cair na panela. Ok, turma? E a palavra janela nós vamos encontrar no texto quando todos perceberam que estava anoitecendo. Então, decidiram parar para descansar. Um deles percebe umas luzinhas acesas e deduziu que seria uma casa. Então, todos foram até esse lugar para conferir se era realmente uma casa. E ao chegar, eles perceberam que sim e olharam pela janela para ver o que estava acontecendo. E viram uma mesa farta e ladrões comendo e bebendo. Então, nós encontramos a palavra janela nessa parte do texto. Agora, nós vamos analisar essas duas palavras. Vamos começar identificando o número de letras de cada palavra. Vamos lá? A palavra janela tem quantas letras? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A palavra janela tem 6 letras. E a palavra panela? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também 6 letras. Veja, o mesmo número de letras da palavra janela é o mesmo número de letras da palavra panela. 6 e 6. Agora, turma, eu quero que vocês observem quais são as letras que tem na palavra janela e também na palavra panela. Olha só, a letra A letra N, a letra E, a letra L e também a letra A. Veja, turma, que todas as letrinhas, tirando a primeira letra dessas palavras, são iguais. Então, veja, se eu tirar a letra P da palavra panela e colocar a letra J, olha só, eu consigo formar a palavra janela. A mesma coisa com a palavra janela. Se eu tirar o J e colocar o P, eu consigo formar a palavra panela. Então, veja, devemos prestar muita atenção nas letras que nós usamos para escrever as palavras. Porque se eu mudar apenas uma, ela vai mudar de significado. Então, nós temos que perceber isso, ok, turma? Agora, turma, vamos identificar as sílabas dessas palavras? Vamos começar com a palavra panela. Olha só. Pa, né, lá. A palavra panela tem 3 sílabas. E a palavra janela? Já, né, lá. Também 3 sílabas. Então, turma, essas foram as palavras que eu escolhi para conversar com vocês. E aí, turminha, gostaram da leitura? Eu espero que sim. Agora, nós vamos iniciar o conteúdo do dia. Eu quero que você preste bastante atenção, porque depois nós vamos resolver algumas questões do seu livro. Vamos lá? Turma, nesta aula nós vamos falar sobre os números na forma decimal. Então, preste bastante atenção e vamos iniciar. Olha só, vamos conhecer os números decimal. Os números decimais, turminha, são números caracterizados pela presença da vírgula. Veja o exemplo. Nós podemos encontrar os números decimais no nosso dia a dia. Veja, quando você vai ao supermercado, você encontra vários produtos e o preço desses produtos estão na forma decimal. A sua altura está na forma decimal, tá? O peso está na forma decimal. Então, veja que os números decimais, eles estão presentes no nosso dia a dia. Todo número decimal é formado de 2 partes. A parte inteira, que fica à esquerda da vírgula. Então, observe aqui esse número. A parte inteira, que está aqui à esquerda da vírgula,
e a parte decimal, que fica à direita da vírgula. Olha só a parte decimal, que está à direita da vírgula. Então, vamos conhecer mais um pouco sobre os números decimais. Turminha, na aula passada, nós conhecemos as frações e vimos vários exemplos de frações. Eu trouxe para vocês aqui a fração 1/10. Veja a ilustração dessa fração. Nós temos aqui uma figura e ela foi dividida em 10 partes e uma dessas partes está pintada de amarelo. Então, nós temos em fração 1/10. Agora, nós vamos pegar essa fração e vamos colocar de forma decimal. Veja como ficou. Ficou 0,1. Um número após a vírgula, porque é 1/10. Ok, turminha? Agora, nós vamos ver a representação de 1/10 em fração, como nós já vimos, é dessa forma, 1/10. E agora vocês estão visualizando a representação de 1/10 na forma decimal. É dessa forma aqui, certo? Turma, agora, nesse momento, nós vamos começar a resolver algumas questões do seu livro. Então, eu quero que você pegue o livro, vai abrir ele na página 165. Nós vamos resolver a questão de número 3 e também a questão de número 5. Vamos começar além da questão de número 3, que diz assim: represente a parte pintada de cada figura com uma fração e na forma decimal. Vamos começar com a letra A. Veja que eu desenhei as figuras aqui no quadro. A letra A mostra um retângulo dividido em 10 partes iguais. E nós temos 2 quadrinhos que estão pintados. Então, nós podemos escrever essa fração, olha só. 2/10. Ok, turma? Porque são 2 partes que estão pintadas de 10 partes. Ok? E em forma decimal? Olha só. 0,2. Então, é dessa forma que nós podemos representar as partes pintadas dessa figura, na forma de fração e na forma decimal. Agora, vamos para a letra B. Observe que nós temos um retângulo dividido em 10 partes. E quantas partes estão pintadas? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós podemos representar as partes pintadas na forma de fração dessa forma. 5/10. E na forma decimal, dessa forma, 0,5. Ok, turma? Essa é a resposta da letra B. Vamos agora para a letra C. Observe que nós temos a figura de um retângulo dividido em 10 partes iguais. E quantas partes estão pintadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós podemos representar as partes pintadas na forma de fração dessa forma. 8/10. E em forma decimal? 0,8. Essa é a resposta da letra C. Pessoal, vamos agora para a questão de número 5, que diz assim: Mário é técnico da equipe de futebol Bonges de Bola. Ele fez o gráfico ao lado com o número de gols marcados por seus jogadores em várias partidas. Vamos observar o gráfico? Olha só, o título do gráfico é Gols Marcados. A fonte é Time Bonges de Bola, 9 de setembro de 2018. Na parte horizontal, nós temos os nomes dos jogadores e na vertical, o número de gols. Na letra A, ele pergunta: quantos gols foram marcados no total? Para encontrar a resposta, nós precisamos somar o número de gols de todos os jogadores. Vamos observar Joel. Joel, ele marcou, olha só, 3 gols. Então, eu vou pegar, ó, somar 3 gols de Joel, mais os gols de Anderson. Anderson, ele fez 4 gols, né? Então, vamos colocar aqui.
agora somar os gols de Caio, que foi, olha só um gol. E agora vamos somar os gols de Gilberto. Foram quantos gols de Gilberto? Isso mesmo, foram 2 gols, tá? Então, agora nós precisamos somar todos esses valores e encontrar a resposta da letra A. Então, vamos somar? 3 mais 4, 7. 7 mais 1, 8. 8 mais 2, 10. Então, foram 10 gols, né, turma? A resposta aqui da letra A é 10 gols. Vocês vão colocar o número 10 e a palavra gols depois, ok? Vamos agora para a letra B. Que jogador fez 4/10 dos gols da equipe? Olha só, turma. Veja, são 10 gols, né? Isso no total. Quem foi o jogador que fez 4/10 dos gols da equipe? Quem fez 4 gols aí? Olha, observe aí o gráfico. Foi o jogador Anderson. Então, a resposta da letra B é Anderson. Então, essa é a resposta da letra B, Anderson. Vamos para a letra C. A quantidade de gols marcados por Joel corresponde a quantos décimos do total de gols marcados pelo time Bons de Bola? Turma, vamos ver Joel. Olha só, Joel marcou 3 gols. Então, dos 10 gols, ele marcou 3. Então, a resposta da letra C é 3/10. Então, essa é a resposta da letra C. Turma, essas foram as questões que eu escolhi para resolver junto com vocês. Agora, chegou o momento de anotar as páginas da atividade do dia. Você vai resolver as questões da página 162, 164 e 165. Assim que terminar de resolver essas questões, envie a sua atividade para a professora. Pessoal, a nossa aula ela está chegando ao final. Eu vou ficando por aqui, mas vou te esperar na próxima aula de matemática. Tchau e até a próxima!